Mensagem do Céu. Vamos lá, queridos, vivendo além dos sentimentos. Estava falando agora com os ouvintes, né? Que a gente está estudando aqui dentro da rádio, né? Da Rádio Som do Céu. E eu estava falando com os ouvintes queridos, estão com a gente todos os dias, que a gente está recebendo também notícias ruins todos os dias, mas nós temos uma boa notícia, não é? Que nós realmente temos a salvação por meio de Yeshua, por meio de um Mashiach, no ungido do Eterno, o Cordeiro do Eterno, semana de Pêssar. Você que vai estar ouvindo isso aí depois, né, esse estudo, nós estamos no dia 8/4 de 2025, então que seja um tempo de bênção para todos nós. Vamos orar, queridos, vamos orar, vivendo além dos seus sentimentos. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Em tempos bem difíceis, bem complexos, a nossa vida está colocada diante do Senhor para que nós aprendamos a viver além daquilo que nós percebemos, vivemos pelos nossos instintos, vivemos pelas nossas próprias reações. Que o Senhor trabalhe na nossa vida para o bem, para que nós consigamos, ó Pai, consigamos viver além dos sentimentos, mas vivemos pela confiança em Ti. É o que eu te peço. Yeshua Mashiach, que assim seja. Isto não é justo. Infelizmente, o mundo está cheio de injustiças. As pessoas vão para a prisão por coisas que elas não fizeram. Um dos meus tios passou 20 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. A esposa dele, que cometeu o crime, confessou antes de morrer e então ele foi libertado. Mas infelizmente a essa altura ele estava tuberculoso, viveu somente mais alguns anos e eu lembro-me de que o meu tio era um homem muito gentil e parecia não ter amargura alguma devido a essa grande injustiça que ele recebeu. Então, a Joyce está compartilhando sobre um dos seus parentes, mas nós temos vários casos aí que foram apresentados para nós de pessoas que amargaram uma condenação por aquilo que elas não fizeram, não é? Eu creio que na sua vida difícil, vivida com uma atitude de perdão, dava mais glória a Deus do que ninguém, do que alguém que tem uma vida maravilhosa, mas que nunca está contente. Nosso sofrimento não agrada o Eterno, mas quando temos uma atitude positiva em meio ao sofrimento, isso agrada o Eterno e o glorifica. Ter uma boa atitude enquanto esperamos a justiça do Eterno em nossas vidas torna o tempo da nossa espera mais suportável. Crianças morrem, cônjuges morrem, maridos e esposa às vezes são infiéis, esposas são espancadas, enfrentamos problemas de falta de teto, inanição, desastres naturais e muitas outras injustiças inomináveis. Mas em meio a tudo isso, Yeshua é lindo e ele é Elohim, ele é uma autoridade máxima que faz justiça. A vida não é justa, mas o Eterno é justo. Ele cura os de coração partido, suas feridas, suas machucaduras. Talvez não saibamos porque as coisas acontecem como acontecem, mas nós podemos conhecer o Eterno, seja em qual situação nós estivermos. Podemos conhecer o seu amor, o seu perdão, sua misericórdia. Quando estamos tristes e confusos, uma das coisas muito simples, mais profundas, que podem nos ajudar é essa: olhar para as coisas boas que temos e sermos gratos por elas, em vez de ficarmos presos às injustiças que nós sofremos. Você talvez pense: eu já ouvi essas palavras 1 milhão de vezes, mas você tem praticado esse princípio? O conhecimento sem nenhuma ação é inútil. Muitas pessoas são tratadas injustamente, elas não merecem a dor que sentem, mas fico muito feliz porque mesmo quando passo por coisas feias e dolorosas, eu tenho Yeshua em minha vida para me ajustar, me fortalecer. Por meio da direção dele, nós podemos ser feridos sem sermos amargurados. Quando somos feridos,
nossas emoções sentirão isso. Nós podemos nos sentir irados, frustrados, desanimados, deprimidos, mas não devemos deixar nenhum desses sentimentos nos controlar. Nós podemos administrar as nossas emoções com a ajuda do Eterno. Eu queria parar aqui um pouquinho, queridos, estou na página 29, se você está acompanhando aí no livro, para falar um pouquinho acerca dos nossos hormônios, não é? Eu sei que a gente está tratando aqui de contextos das nossas emoções, mas eu queria compartilhar algo que é muito, muito importante acerca da sua certeza não ser certa, né? Eu só vou concluir aqui para a gente não se perder o contexto, e eu vou falar um pouquinho acerca da questão hormonal, que eu considero, da parte da Ruach HaKodesh, seja muito importante para você compreender isso. Quando estamos sofrendo emocionalmente, é fácil pensar que nunca nos recuperaremos. Mais uma vez, eu incentivo você a não ficar preso ao determinado momento da tua vida de sofrimento. Talvez você não tenha tido um bom começo na vida, mas eu lhe garanto que pode ter um final maravilhoso. A esperança trará alegria para a sua vida. Nunca é tarde demais para começar de novo. Deixe o passado para trás e dê um passo em direção à vida abundante que o Eterno enviou o seu filho Yeshua para comprar para você, não é? Na verdade, comprou a nós para uma vida de novidade. Eu queria falar um pouquinho sobre os hormônios, uma experiência que eu tive. Quando chega num determinado momento da nossa vida, nós não produzimos mais alguns hormônios, né? Então nós temos algumas opções. Ou você vai usar o hormônio sintético, ou você vai ter de usar algum suplemento aí que possa trazer o levantar, o elevar de alguns compostos na sua vida. E um dos compostos que eu não tenho mais como produção natural é justamente a testosterona. Não tenho essa testosterona e foi indicado para mim uma suplementação por meio de hormônios sintéticos. Eu não concordei, mas nós temos vários fitoterápicos aí comprovados de aumento da testosterona e eu comecei a fazer uso de um, né? Não me dei bem, meu organismo não se deu bem com aquele que era o mais comum aqui no Brasil. Um fitoterápico é uma planta que você consome e que faz com que o seu organismo aumente a testosterona. E aí eu encontrei um outro, e esse outro meu corpo se adaptou. Desde o começo que eu comecei, porque, enfim, começo que eu comecei é boa, né? Mas desde quando eu comecei a usar isso, eu percebi, por exemplo, meu sono foi melhorado, algumas coisas, por exemplo, da minha energia, ela foi melhorada, a minha vida também íntima foi melhorada. Só teve um problema que eu percebi claramente. Eu estava tomando naquela época 500 mg desse composto, desse suplemento, e eu percebi que a minha irritação também tinha melhorado bastante, né? E eu achei bastante interessante isso, porque eu não me recordava de ter irritação com coisas que eu não me irritava mais há anos, ou seja, algumas questões que eu não me irritava mais simplesmente começaram a me trazer irritação. O que eu fiz? Eu abri a cápsula do suplemento, que eu uso só cápsulas veganas, né? E eu tenho uma outra cápsula, comprei as cápsulas veganas para dividir. Enfim, eu dividi aquele suplemento na metade, né? E eu comecei a fazer uso dele, metade desse suplemento. Quando eu passei a tomar metade, eu percebi que a minha irritação, ela ainda existia um pouquinho, mas nem em comparação com o que existia com 500 mg do suplemento. Então eu descobri que a minha irritação tinha base na testosterona, né? Fiz outro teste, voltei a tomar 500 mg numa outra condição, e aquela irritação, ela subiu de nível. Então, queridos, eu acredito que seja muito importante que você compreenda que os teus hormônios, eles são responsáveis por coisas que você faz e eles dirigem a sua vida em algumas coisas que você realiza hoje. Eu oro para que você tenha sabedoria e discernimento para saber lidar com todas as coisas, não é?
que estão diante de você, porque muitas vezes o seu desespero, a sua ansiedade, ela pode estar calcada no super-hormônio ou na falta dele. Tanto um quanto o outro podem trazer na sua vida alguns espectros de coisas negativas. Como eu tratava de um suplemento, né, um fitoterápico, como chamam por aí, não é? Poderoso suplemento, viu, queridos? Eu pude dosar a dose que para mim é interessante. Eu descobri isso logo no começo, porque eu não tinha mais reações de ficar irritada com determinadas coisas e repentinamente aquilo ressurgiu na minha vida. E eu falei, isso não está no lugar, não é? E aí eu consegui baixar a dose para a quantidade necessária, mas eu não vou fazer uso de hormônio sintético. Eu já tenho de usar um hormônio por causa da escamação das partes íntimas, que a gente não tem mais, não tem o outro o hormônio que é necessário por fazer essas escamações. E aí nós podemos nos tornar um antro das bactérias, né? Começa a ter infecção de repetição e não sabe o motivo, porque o corpo não tem mais o hormônio que era responsável por fazer isso, não é? Então, muita gente amargando a sua vida porque desconhece o poder hormonal, tá bom, queridos? Então, não espere você chegar a 61 anos de idade para corrigir coisas que você pode corrigir hoje. Tem excesso de hormônio acerca de algumas coisas, você precisa começar a desacelerar aquilo. Alimentos que possam te trazer uma alta hormonal, você começar a dosar isso na sua vida para que você possa ter uma vida equilibrada. Se os teus hormônios estiverem em desordem, certamente toda a sua vida vai estar em desordem. E se você seguir os seus hormônios, não é? Eu acredito que isso aconteceu ferozmente com Aminon, o príncipe herdeiro do trono de Israel, não é? Quando ele ficou possesso, acredito que de testosterona, não é? Pela sua própria minha irmã Tamar. Então, eu creio que a testosterona, ela é responsável por muitas tragédias na vida humana. Pelo que a curta experiência, porque como eu estou muito sensível a qualquer coisa que eu me alimento, qualquer coisa que eu hoje, se eu colocar na minha dieta algo que eu não estou habituada, a reação é imediata. Então eu creio que isso pode ajudar você a encontrar soluções para muitas coisas na sua vida. Inclusive você compreender quais alimentos podem fazer com que os seus hormônios subam ou podem trazer para os seus hormônios um equilíbrio. Excesso de nada é bom. Excesso de nada é bom. No caso do homem, a testosterona ela vai causar a calvície, entre outras questões, não é? Essa testosterona ela vem e traz alguns complicômetros na vida do homem. E a baixa da testosterona ela também vai trazer alguns complicadores na vida do homem. Mais uma vez eu falo para vocês, existem suplementos, queridos, que fazem com que o seu organismo funcione. E eu creio que vale a pena você procurar conhecer. E a função de algumas questões, estude sobre algumas. Eu estudei muito para entender como meu corpo funcionava e também como ajudar meu esposo e as pessoas que eu amo. Eu tive de aprender estudando tudo isso. Alguns na prática mesmo, onde eu percebi o que era interessante para mim e o que não era interessante para o meu organismo. Eu não vou tomar uma dose 500 mg. Da minha parte, não, é claro, nós temos resultados positivos de um aspecto e você tem que dosar. Isso aqui para mim é positivo, mas isso aqui para mim é negativo. O que é que agrada ao Eterno mais? Não é? Isso está nas suas mãos fazer, né? E o equilíbrio é muito importante para todos nós em todo o tempo. Quando o meu comportamento tem a ver com a minha personalidade, quanto do meu comportamento tem a ver com a minha personalidade. As pessoas tendem a ser muito diferentes umas das outras na maneira que agem e reagem a situações específicas. Esse fato tem sido estudado em profundidade, levando à identificação
de 4 tipos de personalidades básicos. Nós já trabalhamos sobre isso. Algumas pessoas têm uma personalidade mais emotiva, outras, este grupo é chamado de sanguíneo. As pessoas sanguíneas são alegremente otimistas, são conhecidas como a alegria da festa, são falantes e apaixonadas. Elas tendem a não ser naturalmente tão disciplinadas e organizadas quanto algumas das pessoas que possuem outros tipos de personalidade. Elas não sentem e expressam empolgação apenas. Elas são apaixonadamente entusiasmadas, empolgadas, principalmente com relação às coisas que apreciam. Mas outros 3 tipos de personalidade são coléricos, fleumáticos, melancólicos. Embora todos possuamos elementos de um desses tipos de personalidade, a maioria das pessoas de um tipo dominante que prevalece na sua personalidade vai ser um deles que se destaca dos outros. Não é de admirar que seja difícil para nós, que somos pessoas diferentes, convivermos. A pessoa do tipo colérico, tipo A, é forte a sua maneira de encarar a vida. Poderíamos dizer que ela faz tudo com barulho. É definida como enfática quanto ao que quer. Quanto aos coléricos, cometem erros. Geralmente são erros que têm grande repercussão. Tomam decisões rápidas, são confiantes e nasceram para liderar. Querem controlar e têm a tendência de ser mandões. Eles são orientados por um objetivo e encontram valor nesta realização. As pessoas coléricas podem realizar muito na vida, mas também podem deixar um rastro de pessoas feridas ao longo do seu caminho. Felizmente, o Eterno pode usar nossos pontos fortes e nos ajudar a disciplinar as nossas fraquezas, se lhe dermos o controle da nossa vida. Nós podemos aprender a ter um temperamento controlado pela Ruach, pelo Espírito. E caso você ainda não tenha percebido, eu sou uma pessoa fortemente colérica. Dave é, acima de tudo, fleumático. Ele é mais tranquilo, não é nada emocional, é uma pessoa lógica e que não é apenas um traço do seu tipo de personalidade, mas um traço que é inerente à maioria dos homens. Dave é muito paciente, pode esperar eternamente coisas acontecerem. Ele nunca se preocupa, ele nunca é atormentado pela culpa. Existem algumas coisas na vida, como o seu golfe, os seus jogos de futebol, e não tirar férias em lugares frios, a respeito das quais ele é irredutível, mas em geral ele se agrada do que eu quiser fazer. Como ele mesmo diz, ele é adaptável. E é interessante observar que os coléricos costumam casar-se com fleumáticos. Eles são opostos, mas cada um tem algo que o outro necessita. E depois temos as pessoas melancólicas. Elas são criativas, talentosas, altamente organizadas. Elas precisam de um plano. Elas adoram listas. Algumas delas tendem a ficar deprimidas e desanimadas com facilidade. Elas precisam de muito encorajamento, principalmente no que se refere às suas realizações. A pessoa melancólica frequentemente casa-se com um sanguíneo e a guerra está declarada, até que eles aprendam a arte de combinar suas personalidades e se beneficiarem dos pontos fortes um do outro, mas ao mesmo tempo serem pacientes com as suas fraquezas. As pessoas coléricas geralmente se irritam com os sanguíneos porque elas têm coisas a realizar e são muito sérias com seus objetivos. E o sanguíneo tem o objetivo de desfrutar sua vida e se divertir. As pessoas sanguíneas são pouco aleatórias e não se adaptam bem a programações. Se algum dia fizerem uma lista, provavelmente não saberiam onde encontrá-la quando precisarem da lista. Tem uma funcionária que é uma grande amiga minha e uma pessoa maravilhosa do tipo sanguíneo. Por acaso ela também é minha cabeleireira. E quando está arrumando o meu cabelo, em 45 minutos eu fico sabendo tudo sobre os seus vizinhos, os bichos de estimação dos seus vizinhos, suas enfermidades, quais carros eles adquiriram. Fico sabendo que ela viu a caminho do trabalho
uma pessoa e recebo um relatório completo do tempo e do trânsito. Sei até o índice de pólen na atmosfera. Se lhe pedir uma receita, ela tira uma porção de coisas da sua bolsa e começa a vasculhar dentro dela. Às vezes ela encontra a receita, mas na maioria das vezes ela não encontra. Ela fala e ri sem parar e finalmente digo a ela que já chega. E ela fica quieta por alguns minutos e depois recomeça tudo de novo. Porém eu a amo e eu a aprecio. Somos diferentes, mas precisamos uma da outra. Ela me impede de ser tão tensa e eu de ela ser tão perigosamente desorganizada. Ela tem o telefone, mas eu fico surpresa quando ela o atende. Enquanto eu, entretanto, levo o meu comigo até no banheiro. Estar perto de uma pessoa sanguínea por muito tempo é algo que algumas vezes me irrita, mas eu tenho certeza que também as irrito. O que são profundamente melancólicos são um pouco difíceis para a maioria das pessoas coléricas também. Os pontos fortes deles são vitais para nós, mas a sua necessidade de perfeição pode ser um pouco opressiva. Todos os tipos de personalidade têm pontos fortes e fracos. Como eu disse, a maioria de nós tem um misto de traços de personalidade. Temos um traço mais proeminente e um pouco mais do que os outros. Meu teste de personalidade mostra de que dos 40 pontos totais, eu tenho 38 pontos de colérica, como ponto de fleumática, um ponto de fleumática e um ponto de sanguínea. Meu marido é fleumático, colérico, às vezes também melancólico no que se refere a manter suas coisas em ordem. Você não iria querer mexer nas coisas do Dave. Ele leva uma sacola de bonés de golfe quando nós viajamos. E se alguém os amassa, oramos depressa com essa pessoa, porque ninguém toca nos bonés de golfe do Dave. Bonés de golfe não são importantes para mim, mas são muito importantes para ele. Do mesmo modo, existem muitas coisas que para mim são importantes e para ele são absolutamente obsoletas, não são importantes. Aprendemos a respeitar as diferenças um do outro, em vez de nos esforçarmos a mudar um ao outro. Todos são lindos à sua própria maneira, e felizmente o Eterno nos dá a capacidade de convivermos e vivermos dispostos a aprender acerca de nossas diferenças e demonstrarmos um verdadeiro amor uns pelos outros. Queridos, eu vou seguir aqui no qual é o seu tipo. Uma das coisas mais valiosas da vida é conhecer a si mesmo. Se você é sanguíneo, saiba simplesmente que vai precisar tomar cuidado para não permitir que as suas emoções governem sua vida. Não compre coisas emocionalmente, não fale emocionalmente, não come emocionalmente, não tome decisões sérias depressa demais. Pense no que está fazendo antes de assumir compromissos. Anseie pelo seu equilíbrio, em vez de permitir que suas emoções o controlem. Por que você se sente como se sente? Pode ser seu temperamento, mas não use isso como desculpa para deixar suas emoções governarem sua vida. Se você é colérico, então tome cuidado para não tentar controlar situações e vida de pessoas. Se você é melancólico, sua mente pode lhe dar muito trabalho, porque você pensa muito e quer que tudo seja feito da maneira muito específica como você quer. Se você é fleumático, talvez precise confiar coisas que preferia ignorar, confrontar coisas que você preferiria ignorar, ou se levantar e fazer algumas coisas dentro da sua casa quando preferiria ficar sentado em uma cadeira. Todos nós precisamos nos esforçar para ter o equilíbrio em todas as coisas. Mencionei que os testes de personalidade revelam que tem um ponto do temperamento sanguíneo, o que significa que tenho a tendência de ser mais séria e não muito bem-humorada. Mas quando ensino e prego a palavra do Eterno, as pessoas dizem que eu sou muito engraçada. Isso prova que quando permitimos que o Eterno controle nossa personalidade, nós ficamos mais equilibrados. Posso ter a tendência de ser séria demais, mas quando o Eterno flui através de mim,
eu me torno mais engraçada. Eu amo a maneira como o Eterno nos ajuda em todas as nossas fraquezas, se nós permitirmos que Ele faça isso. Eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio da Ruach, do Espírito. Efésios 3, versículo 16. Eu relacionei uma lista de livros sobre o assunto de personalidades no final desse livro, caso você queira aprender mais sobre tipos básicos, seus pontos fracos e fortes. Estudar essa área ajudou-me imensamente a conviver com pessoas com todos os tipos de temperamentos e gostar, apreciar essas pessoas. Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, afirmou que havia aprendido a ser todas as coisas para com todas as pessoas. Eu creio que nós podemos aprender a dar às pessoas o que elas precisam, compreendendo-as. Também eu creio que podemos administrar melhor as nossas emoções e entendermos a nós mesmos. Muitas respostas às questões da vida encontram-se simplesmente em entendermos mais sobre nós mesmos. Decisão e confissão. Seja qual for o meu tipo de personalidade, eu me lembrarei de que agora sou uma nova criatura no Messias Yeshua. Vamos repetir, queridos? Seja qual for o meu tipo de personalidade, eu me lembrarei de que agora sou uma nova criatura no Messias Yeshua. Que essa seja uma verdade que permeia a sua vida todos os dias. E eu sei a importância do que eu estou dizendo para vocês, porque a presença da Ruach HaKodesh aqui é muito intensa. Eu estou toda arrepiada aqui, queridos, com essa declaração. Até meus cabelos da cabeça estão arrepiados. Então, que o Eterno faça com que você conviva com um novo ser, uma nova pessoa. Você crie laços e vínculos com o reino dos céus e certamente essa terra produzirá os frutos de tudo que você colocar as mãos, prosperará. Beijos no coração, viu, queridos? Fiquem na Shalom do nosso Pai.